Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Oi, eu sou o professor Sevi e esse é o CVCast, mais português, mais literatura e mais redação. Machado de Assis se casou relativamente tarde para sua época. Tinha 30 anos, quando trocou alianças com Carolina Xavier de Novaes, também uma solteira, uma mulher solteira portuguesa de nascimento, descendente de uma tradicional família da península e, segundo consta, dotada de notável cultura, e muita sensibilidade. Não tiveram filhos, não transmitiram a nenhuma criatura o legado de nossa miséria, portanto, mas, segundo a unanimidade dos biógrafos, as quase 4 décadas de vida em comum transcorreram na mais absoluta harmonia. Viúvo, em 1904, Machado duraria pouco tempo ainda sem a esposa. A ela, inclusive, dedicou um dos mais belos e conhecidos poemas de sua carreira. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Esse clímax de novela das 6, torna o que segue ainda mais significativo. Machado costumava dizer que jamais escreveriam a sua biografia na íntegra, porque ninguém, segundo palavras dele, é mais reservado nessa matéria do que eu. Ao mesmo tempo, era obcecado pelo tema do adultério, sempre presente nos seus principais contos e romances. Irônico e mordaz, abordou todos os lados do triângulo amoroso. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, é aquela ponta do amante. Em Quincas Borba, a ponta é a da esposa pulando a cerca. E, em Dom Casmurro, claro, a última ponta do triângulo, a ponta do marido traído. Como se isso não bastasse, alguns dos seus conterrâneos especularam sobre o que o mestre fazia nas horas mortas da tarde. O escritor Humberto de Campos chegou a escrever que Machado era o pai biológico de um certo MDA, ou Mário de Alencar, filho de ninguém menos que o político e romancista José de Alencar. Machado de Assis, José de Alencar e o seu filho, Mário de Alencar, formavam um triângulo de relações pessoais que se refletiu em suas produções literárias. Em Senhora, por exemplo, há o personagem Seixas, que aceita dinheiro para se casar com uma moça, enquanto que em Dom Casmurro existe Capitu, que se casa com Bentinho, homem com melhores condições financeiras do que ela. Ambos têm em comum a visão do casamento como forma de ascensão social. Ambos se corrompem, Capitu com o adultério e Seixas com a venda de si mesmo. E claro, ambos são punidos com o afastamento. Capitu com uma viagem imposta por seu marido para esconder a vergonha da traição, e Seixas com o banimento do leito nupcial. Entre a personagem principal de Senhora, que é Aurélia, e Capitu, também há semelhanças. As duas mulheres são ativas e dominadoras. Elas decidem quando o desejo deve se consumar. Aurélia controla o seu marido, Seixas, e define quando acontecerá a noite de núpcias. Capitu, por sua vez, é quem informa a Bentinho, seu futuro marido, que ele a deseja. Tanto Seixas quanto Bentinho são personagens masculinos manipulados por mulheres. Ambos cresceram em ambiente de presença predominantemente feminina e sem a figura do pai. Assim como há em Bentinho a ausência do pai, há em Dom Casmurro identidade que assume já mais velho
a ausência da paternidade imposta pela desconfiança de que o filho gerado por Capitu seria de outro. A biografia dos autores dessas obras explica por que a paternidade transparece desta forma em suas ficções. Mário de Alencar não teve uma boa relação com o pai biológico, que morreu quando ele tinha 5 anos, mas era muito próximo de Machado de Assis. Já Machado tinha José de Alencar como seu pai simbólico e durante a fundação da ABL escolheu-o como seu patrono. Porém, Machado também pode ser considerado o pai de José de Alencar, pois ajudou no patrocínio da publicação do livro Iracema, com uma crítica cheia de elogios que fortaleceu demais a carreira do escritor. Machado apoiava veementemente Mário de Alencar, como se fosse seu próprio filho. Machado patrocinou a candidatura de Mário à ABL, a Academia Brasileira de Letras, e durante o processo de votação fez uma campanha escancarada para sua vitória, mesmo sabendo que Mário de Alencar só tinha um livro publicado, Lágrimas, no caso. Nesse pequeno livro de poemas, escrito quando Mário tinha 16 anos, há uma dedicatória formal em memória de seu pai, Alencar, a única feita por ele em toda a sua vida. Mário consegue entrar na ABL. A ABL sempre foi a casa de Machado, então Mário simbolicamente foi acolhido na casa de seu pai. Se quisermos, obviamente, construir uma figura. Como filho de Capitu, que admirava mais o amigo da família Escobar do que o pai Bentinho, Mário rejeitava a paternidade de José para exaltar Machado com reverências e semelhanças no estilo de escrita. Com a morte de Machado de Assis, o filho simbólico escreve em sua homenagem seu primeiro livro de prosas, chamado Alguns Escritos, que contém revelações e exaltação da vida e da obra do seu pai simbólico. Foi preciso que o pai simbólico, Machado de Assis, morresse para que Mário de Alencar nascesse e começasse a sua produção ficcional. Na obra Alguns Escritos, o prólogo, feito com um estilo muito semelhante ao de Machado, é assinado por M.D.A. Mário, José e Machado estão os três escondidos nesta sigla e revelados na complexidade da interpretação dos leitores, porque MDA pode significar tanto Machado de Assis, quanto Mário de Assis, ou Mário de Alencar. A ideia de Mário como filho de Machado não é nova. Como já dissemos, Humberto de Campos, ele próprio imortal da BL, insinuou em seu diário secreto, publicado póstumamente, que Mário seria filho biológico de Machado de Assis. Embora nada possa ser provado, aqui fica uma dúvida. Nas palavras do próprio Humberto, Dom Casmurro não será uma história verdadeira? Aquele amigo que trai o amigo, aquele filho que fica de uns amores clandestinos, não seriam páginas de uma autobiografia? Há alguns anos, Carlos Heitor Coni relembrou a fofoca, inclusive na sua coluna da Folha, e sugeriu também que Dom Casmurro foi baseado em fatos reais. Capitu, nesse caso, seria a elegante e distinta Georgiana Augusta da Gama Cochrane de Alencar, esposa de José de Alencar, autor de Iracema. Cogitações à parte, nós jamais saberemos a verdade. Não bastasse o fato de que Machado era realmente discreto nos assuntos pessoais, é possível que tenha mantido, durante toda a sua vida, uma conduta, sim, de marido exemplar. Que foi um escritor perfeito, disso ninguém duvida. Agora, se foi também um adúltero perfeito,
nunca, jamais pego com as calças na mão, bem, aí a história vai longe, bem longe. É isso por hoje. Até a próxima.